O dog do Reddit. Minha noiva ficava me comparando ao ex-perfeito dela, então eu terminei com ela do mesmo jeito que ele fez. Eu estava noivo dessa mulher até perceber que ela não conseguia parar de falar do ex dela. Começou com histórias aleatórias e acabou virando comparações completas com literalmente tudo o que eu fazia. Então tomei uma decisão. Levei ela ao restaurante favorito dela. Deixei que ela pensasse que estávamos planejando nosso futuro. Esperei até a sobremesa. Então sorri, segurei suas mãos e disse que estava indo embora. Ela surtou completamente. Saí e nunca mais olhei para trás. Mas esse foi apenas um resumo bem superficial. Foi assim que tudo aconteceu. Eu, homem de 32 anos, conheci Olivia, mulher de 28 anos, na festa do Super Bowl do meu amigo Dan há 2 anos. Eu nem planejava ficar muito. Só queria dar uma passada, pegar umas asinhas de frango e ir embora. Depois de finalizar meu divórcio alguns meses antes, eu tinha me acostumado a ficar sozinho. Minha ex-esposa, Claire, tinha levado quase tudo no acordo. Isso graças ao advogado tubarão dela. O divórcio durou 14 meses brutais, esgotou minhas economias e me deixou num apartamento de um quarto, bem ruim, com móveis do Walmart. Quando o acordo final saiu, perdi 60% dos nossos bens, apesar de ter sido responsável por basicamente 70% da renda da casa durante o casamento. E para piorar, tive que pagar $1.200 por mês de pensão por 2 anos. Só as taxas legais me custaram $27.000. Meu fundo de aposentadoria foi devastado. Meu amigo Dan vivia insistindo para que eu voltasse a sair por aí. Mas namorar aos 30 e poucos depois de um divórcio é um tipo especial de inferno. Decidi que era melhor focar em reconstruir minha carreira. Eu tinha acabado de me tornar gerente sênior de projetos na construtora onde trabalho e finalmente estava começando a me sentir financeiramente seguro de novo. A promoção veio com um novo salário de quase $15.000 e um plano de saúde melhor. Eu tinha pago minhas dívidas do cartão de crédito e começado a reconstruir minha reserva de emergência pela primeira vez em anos. Já não ficava com medo de olhar o saldo do banco antes de comprar qualquer coisa. Então Olivia entrou com a prima do Dan. Ela não estava vestida para impressionar, só jeans, botas e uma jaqueta de couro vintage, mas tinha uma maneira confiante de se mover pela sala. Diferente das outras mulheres ali, todas com camisas de time que claramente não entendiam. Ela não fingia se importar com o jogo. Quando o Chiefs marcou e todo mundo foi à loucura, ela cruzou olhares comigo do outro lado da sala e balançou a cabeça com um sorrisinho, como se a gente soubesse de algo que ninguém mais sabia. Descobri que ela também não dava mínima para futebol americano. Acabamos conversando na varanda do Dan por quase todo o jogo. Ela era inteligente, designer arquitetônica que de fato entendia o que eu fazia. No intervalo, já estávamos trocando histórias de terror sobre clientes difíceis e rindo como se nos conhecêssemos há anos. Ela me deu o número dela sem eu nem pedir, e nosso primeiro encontro foi naquela quarta-feira, num restaurante tailandês pequeno no centro. A conversa fluiu naturalmente. Sem silêncios constrangedores, sem checar o celular, sem papo furado sobre o tempo. Foi realmente uma ótima conversa naquele dia. Ela me contou sobre como cresceu em Michigan com um pai empreiteiro, o que explicava por que ela entendia tanto do meu trabalho. Eu contei sobre meu divórcio sem entrar muito no assunto. Só os fatos. Sem amargura. Ela não ficou cutucando nem me julgando. As coisas evoluíram rápido depois disso. Em 3 meses, ela já passava os fins de semana na minha casa. Em 6 meses, fizemos uma viagem de carro para visitar os pais dela em Michigan. A mãe dela, Beth, era uma pessoa bastante acolhedora. O pai, Mike, parecia realmente respeitar o que eu fazia. Ele imediatamente me levou à oficina dele para mostrar os armários sob medida que estava construindo. Passamos horas conversando sobre tipos de madeira e acabamentos. Quando completamos 9 meses de relacionamento, o contrato de aluguel da Olivia acabou, e naquele momento fazia sentido ela se mudar para a minha casa. Ao menos eu achei. Eu tinha conseguido me mudar para um apartamento de 2 quartos decente, graças a um bônus enorme que recebi por fechar um projeto de reforma de hospital. O novo lugar tinha lavanderia dentro do apartamento, uma cozinha de verdade com bancada de granito e uma varandinha com vista para um parque. A mudança foi surpreendentemente tranquila. Ela não tinha muitos móveis, só roupas, livros e algumas peças de arte que colecionava. O estilo minimalista dela combinava com o meu lado prático. Entramos num ritmo confortável bem rápido, adotamos um vira-lata com mistura de pitbull chamado Tuk de um abrigo, e pela primeira vez desde o divórcio, senti que estava construindo algo que podia durar. Tuk era um caso à parte, faltava a pata dianteira direita, mas se movia como se nem percebesse. O abrigo disse que ele tinha sido atropelado e abandonado pelos antigos donos. A azar o deles. No nosso aniversário de 1 ano, levei ela para jantar num restaurante chique no centro e pedi ela em casamento.
Custou 3 meses de economia, mas ver o rosto dela quando abri a caixinha fez cada jantar de miojo valer a pena. Ela chorou, disse sim. E passamos o fim de semana comemorando e ligando para amigos e familiares. Decidimos por um noivado relativamente longo, cerca de 8 meses, para podermos juntar dinheiro para a entrada de uma casa ao mesmo tempo em que planejávamos o casamento. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Ou talvez eu só tenha começado a perceber. Começou com comentários pequenos aqui e ali. Ela dizia coisas como: James sempre fazia café da manhã na cama aos domingos. James nunca esquecia de pegar um café a caminho de casa. James, como eu viria a saber em detalhes dolorosos, era o ex-noivo dela. Eles ficaram juntos por 5 anos e foram noivos por 2, até ele terminar tudo. Pelo que ela contou inicialmente, ele tinha recebido uma proposta de trabalho na Califórnia e eles terminaram porque ela não queria sair do emprego e da família em Michigan. No começo, eu não liguei muito para esses comentários. Todo mundo tem um passado, certo? Eu certamente não era inocente nesse sentido. Já tinha sido casado antes. E também tinha as minhas próprias lembranças, mas que eu guardava para mim. Mas com o passar dos meses, os comentários sobre James foram ficando mais frequentes, mais específicos, e estranhamente mais direcionados. 8 meses depois do nosso noivado, as referências ao James já eram parte regular da nossa vida. Comecei a perceber um padrão em sempre que eu fazia algo atencioso ou alcançávamos algum marco no relacionamento. Olivia dava um jeito de mencionar como James tinha feito melhor. Quando a surpreendi com ingressos para a banda favorita dela, e isso me lembra quando James conseguiu passes para o camarim e a gente conheceu o baterista. Quando consertei o triturador de lixo e ainda está fazendo barulho. O James saberia o que estava causando isso. Anotei isso por 2 semanas seguidas. Contei 17 referências distintas ao James. Isso dá mais de uma por dia. E não era só o fato de ela mencioná-lo. Era a forma como fazia isso. Sempre em comparação comigo. Sempre me fazendo parecer inferior a ele. Era como viver com um fantasma. Um ex-perfeito e intocável que se destacava em tudo que eu tentava, até nas áreas em que eu tinha experiência profissional real. Eu gerencio projetos de construção há 10 anos, mas supostamente James, um advogado de um escritório prestigiado, instalava drywall melhor do que eu. Certo. O pior foi que o meu amigo Dan também começou a notar. Estávamos num churrasco na casa dele, e Olivia estava contando para a esposa dele, Kelly, como James deixava os bifes marinando por 24 horas com uma mistura especial de temperos. Dan me puxou de lado depois e perguntou: qual é dessa história com o James, cara? Ela faz isso direto? Dei de ombros, tentando bancar o despreocupado. Ah, é nada não. Só o ex dela. Todo mundo tem bagagem, né? Mas Dan, que nunca deixava nada passar batido, me disse. Minha ex fazia isso também. Me comparava com o namorado da faculdade dela. Pequenas alfinetadas constantes. Era o jeito dela de me manter inseguro, no controle. Ou seja, isso com certeza era ruim. Só estou dizendo que aquela conversa ficou na minha cabeça porque Dan tocou em um ponto que eu não conseguia colocar em palavras. Essas comparações às vezes realmente me faziam sentir inadequado, e pareciam surgir justamente quando eu estava me sentindo bem com o nosso relacionamento ou quando fazia algo de que me orgulhava. Tentei conversar com Olivia sobre isso numa noite, depois que ela comentou como James tinha um sistema perfeito para dobrar roupas que economizava muito espaço. Aparentemente esse cara também era um dobrador de roupas de classe mundial. Será que havia algo que ele não sabia fazer? Parte de mim já começava a se perguntar se esse James existia mesmo ou se era uma mistura de todo herói romântico de filme que ela já tinha visto. Olha, percebi que você fala muito do James, eu disse, tentando manter o tom casual. Para ser honesto, às vezes parece que você está nos comparando, e isso me deixa desconfortável. Ela pareceu genuinamente surpresa por um segundo. Depois sua expressão ficou dura. O quê? Você tá falando sério? Ela balançou a cabeça, incrédula. Você tá contando quantas vezes eu falo do meu ex? Não tô sendo inseguro, eu disse, sentindo meu rosto esquentar. É só que toda vez que eu faço algo, sempre tem alguma história de como James fazia melhor. Isso não é verdade, ela disse, cruzando os braços. Mal menciono ele. Você tá vendo coisa onde não tem. Tá sendo controlador agora. Controlador? Como é que pedir pra você não me comparar o tempo todo com seu ex é ser controlador? Ela se levantou, jogando as mãos pro alto. Não tenho tempo pra isso. Tenho uma apresentação pra preparar amanhã. E não vou desperdiçar minha noite acalmando seu ego frágil. Ela pegou o laptop e foi pro quarto, batendo a porta. Eu fiquei sentado ali, atordoado. O que acabou de acontecer? Tentei ter uma conversa razoável sobre algo que realmente estava me incomodando, e ela transformou isso em uma acusação de que eu era inseguro e controlador. Eu me sentia como se estivesse ficando louco.
Naquela noite, ela dormiu virada de costas, e na manhã seguinte agiu como se nada tivesse acontecido. Decidi não tocar no assunto de novo. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez não fosse tão ruim assim. Mas a merda continuou. E se é que piorou, foi ainda mais evidente quando não pude comparecer a um evento de trabalho dela por causa de um prazo em um projeto. James nunca faltou a nenhum dos meus eventos, mesmo atolado de trabalho. Quando comprei flores para ela, são bonitas, mas o James sabia que eu preferia flores do campo, não rosas. Quando sugeri uma viagem de fim de semana para uma cabana na montanha, James uma vez me surpreendeu com uma viagem pro Napa Valley. Ele arranjou uma degustação privada de vinhos em 3 vinícolas exclusivas. E era assim o tempo todo. James. Esse James me fazia calcular cada ação, escolhendo palavras com cuidado para não desencadear mais uma comparação. Parei de sugerir restaurantes. Parei de comprar presentes. E o que piorou tudo foi conhecer a amiga da Olivia, Zoe, 29 anos, que conhecia os dois desde a faculdade e tinha acompanhado o relacionamento com o James. Zoe veio nos visitar por um fim de semana, mais ou menos um ano depois do noivado, e parecia surpresa com algumas das referências da Olivia ao James. Uma noite, enquanto Olivia estava no banho, Zoe me perguntou: ela sempre falou tanto assim do James com você? Porque é meio esquisito. O relacionamento deles não era perfeito. Longe disso. Ele era até meio controlador em várias coisas. Aquela foi a primeira rachadura na narrativa do James perfeito, e me fez começar a questionar o que mais Olivia podia estar distorcendo. Mais tarde naquele fim de semana, estávamos tomando café da manhã num café no centro. Olivia estava contando uma história sobre como James a surpreendeu com ingressos na primeira fila para o Hamilton quando estreou na Broadway. Zoe franziu a testa. Não foi o Mark que fez isso? Lembro porque o James ficou irritado por você ter ido com seu ex. O rosto da Olivia ficou vermelho. Não, foi definitivamente o James. Você tá confundindo com outra coisa. Zoe deu de ombros, mas o olhar que ela me lançou por cima da xícara de café dizia tudo. Aquela foi a segunda rachadura. As coisas começaram a desmoronar de verdade por volta do 14º mês de noivado. Estávamos a 4 meses do casamento. Eu tinha acabado de assinar o contrato com o local da cerimônia, um espaço industrial reformado no centro que Olivia tinha adorado. $12.000 de depósito não reembolsável. Mais $8.000 para o buffet. A indústria de casamentos é nitidamente um roubo. Mas tudo bem. Era o casamento dos sonhos dela. E eu estava comprometido. Estávamos jantando com meu irmão Derek, 36 anos, e a esposa dele, Tara, que estavam visitando de outro estado. Derek e eu tínhamos nos reaproximado depois do meu divórcio. Foi ele quem me deixou dormir no sofá por aquelas primeiras semanas devastadoras, quando eu não suportava ficar sozinho no apartamento que dividia com minha ex. Derek é o cara mais direto da família. Sem filtro, sem enrolação. Trabalha com finanças. Ganha muito dinheiro e não tem paciência para baboseiras. Olivia já tinha encontrado Derek e Tara algumas vezes antes, e sempre se deram bem. Mas dessa vez, Olivia parecia estranha. Estava bebendo mais água que o normal e ficava checando o celular embaixo da mesa. Quando Derek estava contando uma história sobre a viagem recente à Costa Rica, Olivia interrompeu para dizer: James e eu fomos para Maui por 2 semanas e ele me surpreendeu com um passeio de helicóptero sobre os vulcões. Houve uma pausa constrangedora. Derek me lançou um olhar com a sobrancelha levantada. Tara, sempre diplomática, fez uma pergunta sobre o passeio de helicóptero. E o momento passou. Mas aconteceu de novo. Tara falou sobre um novo emprego. Olivia mencionou como James tinha sido sócio mais jovem no escritório de advocacia dele. No caminho de volta para casa, finalmente falei algo sobre isso com ela. Qual foi daquela história toda com James hoje? Foi constrangedor. Do que você tá falando? Ela rebateu. Eu só estava participando da conversa. Contando algumas das minhas experiências de vida também. Então eu disse. Trazendo seu ex a cada 5 minutos para a conversa? Derek e Tara também notaram isso. Qualquer um notaria. Ah, então agora vocês estão falando de mim pelas costas. Que bonito. Super maduro de vocês. E após isso ela me ignorou pelo resto da noite. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do Derek. Tá tudo bem com vocês? Só checando. Foi aí que percebi que eu não estava maluco nem sendo inseguro. Outras pessoas estavam percebendo também. Algumas semanas depois, encontrei a Zoe de novo numa cafeteria perto do meu trabalho. Ela estava na cidade a negócios e sugeriu que almoçássemos juntos. Fiquei hesitante, mas queria saber mais sobre esse misterioso James, que aparentemente tinha pendurado a lua. Durante o almoço, Zoe soltou uma bomba. Olha, pensei muito sobre isso. E como amiga da Olivia, talvez eu não devesse dizer nada.
Mas como ser humano, não posso ficar vendo isso acontecer. O James não terminou com a Olivia por causa de uma proposta de emprego como ela disse. Nesse momento eu larguei o meu sanduíche. Como assim? Eu disse. E ela continuou. Ele terminou porque ele não aguentava mais as críticas constantes dela. Olivia fez com James exatamente o que está fazendo com você. Só que na época era o namorado da faculdade dela, o Tyler. Ela vivia comparando os dois. Ele sempre lembrava das minhas flores favoritas. E esse tipo de bobagem. Tyler sabia consertar meu carro. Era sem fim. Ela disse. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você tá falando sério? Zoe assentiu. James aguentou por anos. Tentou conversar com ela várias vezes. Ela parava por uma semana ou duas, depois voltava. Eventualmente, ele não aguentou mais e terminou tudo. O emprego na Califórnia foi só uma desculpa conveniente. Ela suspirou. Eu amo a Olivia. Ela é minha amiga de longa data. Mas esse é o padrão dela. Ela idealiza os ex-namorados e os usa como arma contra quem está com ela no momento. Meu sanduíche ficou esquecido enquanto eu processava tudo aquilo. Aliás, como exatamente o James terminou com ela? Ele conseguiu um novo lugar, tirou as coisas dele, e se transferiu para o escritório da Califórnia. Então ele a levou a um restaurante chique e terminou com ela durante a sobremesa. Disse que partiria para São Francisco na manhã seguinte. Zoe fez uma careta ao lembrar. Ele bloqueou ela em tudo logo depois, desapareceu completamente. Assenti, digerindo devagar aquela informação. Obrigado por me contar. Eu disse. Só estou te contando porque me importo com vocês dois. Olivia precisa de ajuda, mas ela nunca vai buscar se todos continuarem passando a mão na cabeça dela. E você merece mais do que ser comparado com uma versão fictícia de outra pessoa. Enquanto eu voltava para o escritório, as peças começaram a se encaixar. A forma como Olivia reagiu quando falei dos comentários sobre James. As contradições nas histórias que Zoe apontou. O padrão que já tinha se repetido com outros ex-namorados antes de mim. Naquela noite, fui dormir com uma decisão se formando na cabeça. Nas semanas seguintes, elaborei meu plano. Eu já tinha recebido várias ofertas para assumir um grande projeto de desenvolvimento em Denver. A empresa vinha tentando me convencer a me mudar havia mais de um ano, mas eu sempre recusava por causa da Olivia. O cargo em Denver vinha com um salário de $28.000 e chances de crescimento ainda maiores. Era o tipo de oportunidade que define uma carreira. Liguei para meu chefe e disse que estava interessado, se a oferta ainda estivesse de pé. Bem, precisaríamos que você começasse o quanto antes. O atual gerente de projeto vai sair em 3 semanas. Consigo me organizar. E consegui. Com o aumento e o pacote de mudança, aceitei na hora. Depois entrei em contato com meu antigo colega de faculdade, Eric, que trabalhava com imóveis comerciais em Denver. Ele me ajudou a encontrar um apartamento de luxo num arranha-céu no centro, muito melhor do que o nosso atual, e cuidou de toda a papelada remotamente. Vista panorâmica, piscina na cobertura, academia privada, estacionamento subterrâneo. Pelo menos uns $2.800 por mês, segundo ele. Mas com meu novo salário, eu dava conta sem sufoco. Organizei os serviços de mudança, transferi as contas e reencaminhei minha correspondência, tudo enquanto Olivia continuava completamente alheia. Ela estava tão mergulhada nos preparativos do casamento e no trabalho que nem percebeu minhas ligações frequentes ou o fato de que eu estava esvaziando meu escritório aos poucos, com a desculpa de que estava organizando. Atualizei minhas informações bancárias e transferi a maior parte das minhas economias para uma nova conta em outro banco. Também atualizei os dados do microchip e registro do nosso cão, o Tuco, para conter apenas as minhas informações. Comecei a empacotar e tirar coisas aos poucos, dizendo para Olivia que estava doando roupas e eletrônicos antigos para liberar espaço no apartamento. Que gentil, ela disse distraída, sem tirar os olhos do Pinterest de casamento. James costumava doar para essa mesma instituição. Claro que sim. Dan percebeu o que estava acontecendo quando passou um dia lá e viu meu armário quase vazio. Você vai terminar? Ele perguntou, direto. Assenti. Não fale nada. Ainda não. Ele pareceu aliviado. Graças a Deus. Ela tem sido péssima para você, cara. Essa história do James o tempo todo. O jeito que ela ignora sua opinião, revira os olhos quando você fala. Você merece coisa melhor do que isso. Ter o apoio do Dan me deu ainda mais confiança na minha decisão. Mas a validação real veio do Derek. Quando liguei contando o meu plano, ele disse. Já estava mais do que na hora, né? Tara e eu estávamos preocupados demais com você prestes a casar com essa mulher. Com tudo em ordem, finalizei meus preparativos. Reservei uma mesa no restaurante francês elegante onde pedi Olivia em casamento.
Marquei para uma sexta-feira à noite, exatamente 2 semanas antes do casamento. Comprei para Olivia um par de brincos de diamante como presente de casamento antecipado. Um toque cruel que não me orgulho de ter planejado. Mas, naquele ponto, eu queria que ela sentisse o mesmo choque e a mesma traição que eu vinha sentindo há meses. No dia do jantar, eu estava assustadoramente calmo. Mandei uma mensagem dizendo que ia levá-la a um lugar especial naquela noite e que era para ela se arrumar. Ela respondeu animada. Achou que fosse alguma surpresa pré-casamento. Vesti o terno que ela sempre dizia que ficava melhor em mim. Fui atencioso, encantador, presente durante toda a entrada e prato principal. Falamos sobre o casamento, a lua de mel, o futuro, e deixei ela acreditar que tudo ainda estava de pé. Quando a sobremesa chegou, estendi a mão pela mesa e segurei a dela. Vi nos olhos dela que achava que seria um momento romântico. Olivia, eu disse, com a voz firme. Aceitei uma vaga em Denver. Estou indo embora amanhã de manhã. O sorriso dela congelou, o rosto tomado pela confusão. O quê? Amanhã. Nosso casamento é em 2 semanas. Não, não é. Eu disse. Não vejo mais você no meu futuro. A cor sumiu do rosto dela. Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Não é uma piada. Já encontrei um novo apartamento para mim. Os carregadores vêm buscar o resto das minhas coisas enquanto você estiver na sua última prova do vestido amanhã. Levei o tuco comigo. Coloquei meu cartão no porta-conta. Acho melhor a gente encerrar isso de forma limpa. Ela reconheceu o padrão imediatamente, o que logo se transformou em raiva. Você tá terminando comigo do mesmo jeito que o James fez. No mesmo restaurante onde você me pediu em casamento. Não confirmei nem neguei isso. Interessante como você reconheceu o padrão na hora. Ela começou a chorar. O rímel escorria pelas bochechas. Por que você tá fazendo isso? 2 semanas antes do nosso casamento. Tem ideia do quão humilhante isso vai ser? Então eu lhe disse. Foi humilhante quando você me comparava com James o tempo todo? Quando me fazia sentir que nunca seria suficiente, não importa o que eu fizesse. Minha voz continuou calma, quase distante. Passei quase 2 anos tentando competir com um fantasma. Olivia, isso não é justo. Eu nunca quis e você quis sim. Cada maldita vez. E quando tentei falar sobre isso, você me ignorou. Você riu de mim. Nesse momento o garçom se aproximou, percebeu a tensão, e deu meia volta. Os outros clientes fingiam não notar o drama se desenrolando. Você não pode simplesmente me deixar, ela sussurrou, furiosa. Temos depósitos pagos, buffet, tudo já agendado. Minha família já comprou as passagens. Meu vestido custou $5.000. Já transferi para você a minha metade dos depósitos. O que você vai fazer com eles é problema seu. Pessoalmente, eu sugeriria umas férias. Dizem que Maui é lindo. Só acho que os passeios de helicóptero são superestimados. Me levantei, abotoando o paletó. Adeus, Olivia. Saí do restaurante, com ela me chamando logo atrás de mim, sem olhar para trás enquanto entrava no carro. Senti um peso saindo dos meus ombros. As consequências foram imediatas e intensas. Desliguei o celular assim que saí do restaurante e passei a noite na casa do Dan. Tuck ficou confuso no começo. Andava de um lado pro outro no apartamento do Dan, possivelmente procurando pela Olivia. Mas eventualmente se acalmou. Na manhã seguinte, como planejado, os carregadores vieram buscar o resto das minhas coisas. Enquanto Olivia deveria estar na prova final do vestido com a mãe e as madrinhas, eu já tinha feito um inventário detalhado do que era meu e do que compramos juntos. Tudo que era de ambos. Eu deixei para ela, o sofá, a mesa de jantar, os utensílios de cozinha. Só levei o que era indiscutivelmente meu. Nada que ela pudesse usar para dizer que me aproveitei. A esposa do Dan, Kelly, foi até o apartamento depois que os carregadores saíram para garantir que tinham levado tudo importante, e voltou dizendo que Olivia tinha chegado mais cedo, encontrou o lugar meio vazio e teve um colapso. Ela tentou me ligar mais de 100 vezes, deixou dezenas de mensagens de voz, indo de súplicas chorosas a ameaças furiosas. Ela tá dizendo para todo mundo que você teve algum tipo de surto, disse a Kelly. A mãe dela tá lá agora, e as duas estão ligando para todo mundo da festa do casamento dizendo que foi cancelado. Mas eu não ouvi nenhuma das mensagens de voz. Fiz questão de não ouvir. Então peguei o meu voo para Denver naquela mesma noite, levando meu amigo Tuck na caixa de transporte sob o assento à minha frente. Meu celular ainda estava desligado. Quando finalmente liguei ao chegar em Denver, havia mais de 100 chamadas não atendidas, não só da Olivia, mas também dos pais dela, amigos e até alguns conhecidos em comum. A caixa postal estava cheia. Tinha dezenas de mensagens de texto, indo desde preocupadas, você tá bem?
O que aconteceu? Até furiosas, seu covarde de merda. Bloqueei todos eles sem ler as mensagens. As únicas pessoas que tinham meu novo número eram Dan, Derek e minha família imediata, todos apoiando minha decisão depois que entenderam o quadro completo. Passei a primeira semana em Denver organizando meu novo apartamento, começando no novo emprego e tentando não pensar na bomba nuclear que deixei para trás. O apartamento era exatamente como anunciado. Ficava no 17º andar, com vista para as montanhas. Tuca adorou o parque para cães no pátio privativo do prédio. O novo trabalho era intenso, mas exatamente o que eu precisava. Semanas de 60 horas. Desafios complexos. Uma equipe que respeitava a minha experiência. O projeto estava atrasado e com orçamento estourado quando cheguei, o que me deu a chance de mostrar meu valor logo de cara. Dan me mantinha atualizado com o essencial. Olivia havia cancelado o casamento. Os pais dela estavam furiosos, e ela estava dizendo para quem quisesse ouvir que eu tinha tido algum tipo de colapso mental. Supostamente, o estresse do casamento me fez surtar e fugir para Denver em um estado de amnésia. Clássico da parte dela. Reescrever a história para se fazer de vítima. O que eu não esperava era que a história se espalhasse além do nosso círculo imediato. Cerca de 2 semanas depois que fui embora, Derek me ligou dizendo que Olivia tinha postado um relato longo e detalhado sobre o término nas redes sociais, se pintando como vítima de uma traição cruel e calculada. Ela convenientemente omitiu os 2 anos de tortura psicológica com as comparações com o James. Ela está dizendo que você roubou dinheiro da conta conjunta do casamento, disse Derek, e que você vinha planejando isso há meses enquanto fingia que tudo estava bem. Bom, essa parte ela acertou. Ela também está dizendo que você levou Tuck ilegalmente, que ele era o cachorro dela. Isso foi o cúmulo, considerando que fui eu quem escolheu Tuck no abrigo, paguei a taxa de adoção, todos os custos veterinários e ainda levantava às 6 da manhã para levá-lo para passear enquanto Olivia ainda dormia. Alguns amigos dela encontraram meu e-mail do trabalho e me mandaram mensagens me chamando de todos os nomes possíveis. Alguns parentes distantes também me procuraram nas redes sociais para expressar sua decepção. Não respondi a nada disso. Para mim, aquele capítulo estava encerrado. Alterei minhas configurações de e-mail para filtrar automaticamente qualquer mensagem de remetentes desconhecidos para uma pasta separada, que verifico uma vez por semana para assuntos legítimos de trabalho. Então veio o e-mail da Zoe. Cerca de 1 mês depois que eu fui embora. O assunto era simples, e ela fez isso com ela mesma. Só queria que você soubesse que, embora Olivia esteja se fazendo de vítima em público, no privado ela sabe exatamente por que você foi embora e como. Ela tem dormido muito e me confessou ontem à noite que talvez tenha falado demais do James. Quando insisti no assunto, ela desabou em lágrimas e disse que não conseguia evitar, que sentia que precisava te manter na defensiva para que você não a abandonasse como James fez. A ironia passa completamente despercebida por ela. Enfim, achei que você devia saber que pelo menos uma pessoa não está caindo no teatrinho dela. Se cuide em Denver. Aquele e-mail me trouxe validação, mas também tristeza. Confirmava o que eu já suspeitava, o comportamento da Olivia era intencional. Uma tentativa distorcida de se proteger, me mantendo inseguro. Mergulhei de cabeça no trabalho e na nova vida em Denver. Fiz novos amigos através de um grupo de trilha, matriculei tudo numa creche canina para não deixá-lo sozinho enquanto eu trabalhava e comecei a reconstruir minha vida. Passo a passo. A dor de como tudo terminou com Olivia foi diminuindo um pouco mais a cada dia. O novo trabalho era exatamente o que eu precisava profissionalmente. O projeto era desafiador, um complexo de uso misto com espaço comercial, apartamentos de luxo e escritórios. O gerente anterior tinha deixado tudo um caos, com atrasos em licenças, disputas com empreiteiros e estouros no orçamento. Como disse antes, foi a oportunidade perfeita para eu provar meu valor. Em 2 meses, resolvi as questões das licenças ao me reunir diretamente com os oficiais da cidade e revisar o cronograma de aprovações. Negociei novos termos com os subempreiteiros que ameaçavam abandonar o projeto, economizando quase 2,3 milhões de dólares em possíveis custos jurídicos e atrasos. O vice-presidente regional me ligou pessoalmente para elogiar o trabalho e insinuar futuras promoções. Assim que esse projeto fosse concluído, Tuck se adaptou bem à vida em Denver. Ele adorava o parque de cães do prédio e fez amizade com o husky siberiano do vizinho. Estabeleci uma rotina e acordava às 5h30, corridinha com o Tuck, banho, café e já estava no canteiro às 7h30. Voltava para casa por volta das 7. Na maioria das noites, pedia algo ou fazia um jantar simples. Cozinhava no domingo e deixava as refeições prontas. Depois, 1 ou 2 horas de leitura ou Netflix antes de dormir. Simples. Sem drama. 3 meses se passaram sem qualquer contato da Olivia. Achei que finalmente ela tinha aceitado a realidade e seguido em frente. Mas eu estava errado. Começou com um e-mail do meu antigo senhorio. Olivia se recusou a continuar pagando o aluguel depois que saí, mesmo com o nome dela no contrato junto com o meu.
O condomínio estava ameaçando enviar a conta para a cobrança judicial, o que destruiria nossos históricos de crédito. Acabei pagando os 4 meses restantes do contrato, cerca de $5.200 pelo ralo só para evitar danos ao crédito. Não valia a briga financeira. Com meu novo salário, eu podia bancar. E foi um preço pequeno a pagar pela paz de espírito. Depois, Dan me ligou dizendo que Olivia andava perguntando por mim, especificamente pelo meu novo endereço em Denver. Ela abordou a Kelly no mercado. Cara, começou a chorar dizendo que só queria me mandar algumas coisas minhas que encontrou. Kelly não contou nada, mas achei melhor te avisar que ela tá pescando informações sobre você. Agradeci pelo aviso e fiz uma nota mental para avisar a administração do prédio a não confirmar minha residência para visitantes inesperados. E então ela apareceu. Era uma sexta-feira à noite no começo do outono, quando o interfone tocou. Eu não esperava ninguém, então perguntei quem era. É a Olivia. Por favor. Só 5 minutos. Eu devia ter ignorado. Teria sido o mais sensato. Mas a curiosidade foi mais forte, e eu deixei ela subir. Quando abri a porta, quase não a reconheci. Ela nitidamente tinha emagrecido. O cabelo estava diferente, e ela parecia exausta. Segurava um envelope pardo e se mexia nervosamente. Posso entrar? Ela perguntou. 5 minutos, eu disse, abrindo o caminho. Lá dentro, ela ficou parada de forma estranha na sala, observando as janelas enormes com vista para o horizonte de Denver, os móveis novos, os sinais evidentes de que eu havia construído uma vida sem ela. Tuck, que estava cochilando no sofá, levantou a cabeça ao sentir o cheiro dela, mas não correu para cumprimentá-la como fazia antes. Cachorro esperto. Belo lugar, ela disse em voz baixa. O que você quer, Olivia? Ela respirou fundo. Primeiro, te entregar isso. Ela me estendeu o envelope. Dentro havia um cheque de valor significativo, minha metade dos depósitos do casamento que eu tinha transferido para ela. Não usei o dinheiro para viajar. Tenho feito terapia. Coloquei o cheque na mesa de centro. Fica com ele. Eu não preciso. Não é sobre precisar. É sobre fazer o certo. Ela torceu as mãos. Eu sei o que fiz com você em relação ao James. Eu sei que foi horrível. Eu vejo isso claramente agora. Eu ouvi, mas eu não disse nada. O que havia a dizer? O jeito como você me deixou, isso me destruiu, ela continuou. 2 semanas antes do nosso casamento, no mesmo restaurante. Foi cruel. A voz dela falhou. Mas agora eu sei que eu mereci. Ela caminhou até a janela, encarando a cidade. Minha terapeuta diz que tenho questões de abandono da infância. Meu pai biológico foi embora quando eu tinha 8 anos. Voltou quando eu tinha 12. Foi embora de novo quando eu tinha 15. Finalmente me reaproximei dele, e ele faleceu no meu último ano da faculdade. E isso era novidade. Olivia sempre dizia que Mike, o homem que apresentou como pai, era o pai biológico dela. Criou toda uma narrativa de que os pais estavam casados há 30 anos, de que ela vinha de uma família perfeita e estável, com um pai empreiteiro. Mais uma mentira em meio a tantas. Mike provavelmente era apenas o padrasto ou o namorado da mãe. Não vim aqui para tentar te reconquistar, ela disse. Só precisava te ver cara a cara para pedir desculpas. Eu estava com medo de ser abandonada de novo, então ficava tentando te diminuir, te deixar inseguro. Foi estúpido e cruel. Ela se levantou para sair, parando na porta. Por mais que valha, você foi o melhor de todos. Só percebi isso tarde demais. Depois que ela saiu, fiquei sentado no sofá por muito tempo. Tuck com a cabeça no meu colo. Apesar de ouvir as revelações, entender melhor tudo e até me compadecer por um instante por ela, ainda assim eu não senti nada de especial com a visita dela. Só confirmei que estava tudo terminado. Era como assistir ao final de uma série que eu já tinha parado de acompanhar na metade da temporada. Nunca depositei o cheque. Nunca respondi ao e-mail que ela mandou uma semana depois, reiterando o pedido de desculpas e dizendo que estava voltando para Michigan para recomeçar. Ouvi pelo Dan que ela arranjou um novo emprego, parecia estar melhor. Bom para ela. Quanto a mim, fiquei em Denver. Fui promovido de novo 6 meses depois a diretor de projetos especiais, supervisionando todos os empreendimentos da empresa no Colorado e em Wyoming. Comprei uma casa com quintal para o Tuck, num bairro tranquilo a 20 minutos do centro. Meus vizinhos são em sua maioria jovens profissionais e famílias. O cara da casa ao lado é engenheiro mecânico e está reformando um Mustang 67 na garagem. Viramos bons amigos, fazemos churrasco nos fins de semana e assistimos aos jogos de futebol juntos. Às vezes penso em como estive perto de me casar com a Olivia, de me amarrar para sempre alguém que me fazia sentir insuficiente todos os dias. Mas, na maior parte do tempo, só sou grato por ter saído a tempo. Comentários sobre o relato.
Teria sido melhor se ele tivesse ido embora muito antes, assim quando ela começou a fazer todas aquelas comparações com o ex dela, do que fazer algo assim tão mirabolante quanto ele fez. Por mais que ela tenha sofrido, ele poderia ter feito isso de uma forma melhor, mais simples e direta. A sorte dele é que ele era um cara que ganhava muito bem, do contrário, queria ver ele fazer tudo isso tão rapidamente assim. O comentário anterior disse bem. Você deveria ter saído desse relacionamento assim que as primeiras manipulações dela começaram. Fora isso, é sério que depois de apenas um ano de namoro? Você se deu mal no divórcio, mas depois de um ano sai com outra garota e fica noivo? Talvez não seja melhor gastar dinheiro em outro anel antes de realmente conhecer alguma pessoa de uma forma melhor. Por mais que ao longo do relato inteiro eu estivesse do lado do Op, e apenas ia ficando cada vez com mais desgosto pela noiva dele, ao final do relato eu confesso que fiquei um pouco triste e um pouco satisfeito com o final de tudo. A atitude dele pode ter sido extrema para alguns, mas foi algo necessário para fazê-la acordar para um problema sério que ela tinha. Ela buscou ajuda, se desculpou e não tentou voltar. E ele seguiu com a sua vida sem guardar rancor. Foi um bom desfecho. Op, faça um favor ao mundo e a si mesmo, e pare de namorar. Você buscando relacionamento só agradará mesmo ao Reddit, com cada vez mais relatos novos. Depois de ter sofrido e desmascarado todos os problemas que você teve no seu primeiro casamento, você não aprendeu nada com isso. Entenda que a sua percepção inicial das suas parceiras nitidamente é bem fraca. Melhor é focar em você e no Tuk agora. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.